A nossa próxima questão também é uma questão da MIRIS, lá de 2017, tá? É uma questão boa para a gente dar uma relembrada, não só da sífilis na gestação que a gente está falando, mas de algumas outras tortes na gestação, tá? Então vamos lá. Alternativa 1. A causa mais frequente de icterícia na gestante é a hepatite? Sim, essa alternativa é correta. Então, existem algumas coisas que podem causar icterícias na gestação, tá? Então, desde todas aquela que a gente lembra na clínica, né? Mas a hepatite é algo que precisa acender na cabeça quando a gente vê uma gestante com icterícia e a gente precisa fazer essa investigação, tá? Então, a alternativa 1 é correta. A gente está procurando as alternativas corretas aqui, tá? Alternativa 2, vamos dar uma olhada. Recém-nascidos de mães infectadas por rubéola durante a gestação podem apresentar microftalmia, cardiopatia, alterações auditivas e retardo mental. Essa alternativa é correta. Então, aqui para a gente relembrar das torces. Lembram o que são as torces? São aquelas infecções que, quando adquiridas na gestação, podem ter transmissão vertical e causar uma anomalia congênita naquele recém-nascido. Então, a gente tem a sífilis, que a gente está comentando, a rubéola, que entra como uma causa da torte. Quando a gente lembra de rubéola com gestação, a gente precisa lembrar que é uma infecção grave e tem que lembrar principalmente de microftalmia, tá? Isso é muito citado, essa relação nas questões de residência. Mas pode fazer sim cardiopatia, alterações auditivas e retardo mental, tá? Então, essa alternativa também está correta. Alternativa 3. VDRL não reagente e FTABS não reagente não excluem sífilis primária. Essa alternativa é verdadeira. Vamos parar aqui e a gente precisa lembrar um pouquinho sobre a infecção e o ciclo natural ali da sífilis num ser humano, quando tem a infecção. Quando ocorre a infecção pelo treponema, existe o que a gente chama de janela imunológica, que varia de um período de 10 a 90 dias, que é o período que tem a infecção, mas ainda não houve uma soro-conversão, não houve a produção ali dos anticorpos. Então, se a gente dosar, fizer os testes tanto treponêmicos, que é o caso do FTABS, quanto não treponêmicos, eles vão vir negativos, apesar da infecção já ter ocorrido, tá? Então, ter ambos negativos não vai excluir uma sífilis primária. É verdade a gente dizer isso, porque pode estar no período da janela imunológica de 10 a 90 dias, tá? Então, número 3 também está correto. E a alternativa 4. A taxa de transmissão vertical da toxoplasmose aumenta, mas o risco de malformações fetais diminui à medida que avança a gestação. Novamente, aqui para a gente lembrar outra toxe, a toxoplasmose congênita. Também é algo recorrente que a gente rastreia durante o pré-natal, principalmente aquelas gestantes que são suscetíveis à toxoplasmose, ou seja, nunca tiveram a infecção. A gente vai fazer o rastreio com a dosagem tanto do IgM e do IgG para toxoplasmose no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre de gestação. Caso aquela gestante já tenha adquirido a toxoplasmose previamente, ela seja imune, a gente não precisa dosar nos outros trimestres da gestação. Inclusive, as novas recomendações do Ministério da Saúde é que seja feito o rastreio mensal da toxoplasmose na gestação. Caso essa paciente venha adquirir a infecção durante a gestação, tenha seu diagnóstico e tratamento de forma precoce, tá? E a relação entre o tempo de infecção, ou seja, em qual momento da gestação essa infecção aconteceu, e a gravidade disso é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais cedo na gestação aquela gestante adquirir a infecção, menor a taxa de infecção do embrião ali do feto, porém, se infectado, é mais grave a malformação que pode ocorrer. Já aquela gestante que adquire a infecção mais lá para o final da gestação, tem mais risco de transmitir de forma congênita a infecção para o RN, mas aquela infecção ser menos grave, tá? Então, sendo assim, estão corretas todas as alternativas, a 1, a 2, a 3 e a 4, respondendo a questão alternativa letra E. Então, a questão
um pouco mais avulsa, assim, as alternativas, não tem uma história clínica, não busca muito o raciocínio de diagnóstico e tratamento, mas são questões mais conceituais, mas é importante para a gente rever algumas torches aí.